Bom dia, queridos alunos do nosso curso de naturopatia. Sejam bem-vindos à aula 7. É um prazer estar mais uma vez com vocês aqui. Vou me apresentar de novo. Eu sei que todo mundo já me conhece, mas eu não me canso de me apresentar. Eu sou o Guilherme Freitas, pertenço à coordenação do nosso curso, né? Sou responsável pela coordenação, sou responsável pelas questões administrativas e também estou hoje aqui ajudando vocês gravando essa introdução. Eu sei que vocês já estão cansados da minha cara, eu sei que eu vou rodar um pouquinho agora essa questão da introdução. Vamos trazer outros membros da coordenação para gravar essa introdução também, para que vocês tenham mais contato e conversem mais com eles também e saibam como que o nosso curso funciona e acontece. Bom, mas hoje eu roubei um cenário especial aqui. Falei para Denise, você tem um cenário muito legal de plantas, vou lá gravar um dia, viu? E dito e feito, estou aqui gravando hoje. Estou aqui com todas as plantas da Denise, as horas pronobis, as plantas medicinais, enfim. É muito bom ter isso em casa. Estava falando inclusive para a Gabi aqui agora que está filmando essa introdução. Quem tem um cenário desse daqui, além de ficar muito bonito, cuida muito mais da sua saúde e precisa muito menos de ir à farmácia. Isso é muito importante, né? Bom, gente, hoje é a nossa 7ª aula. Vou começar trazendo para vocês os nossos recadinhos do coração dessa semana, tá? Primeiro, espero que vocês tenham passado muito bem de Páscoa, que a Páscoa de vocês tenha sido maravilhosa, que vocês tenham tido muitas coisas boas aí, muitas realizações e que vocês passem também por essa fase de renovação de uma maneira muito legal, tá? Então, agora estamos aí retomando a nossa Páscoa. Temos um feriado essa semana, porém temos a aula. Se quiserem assistir a estreia conosco, como estão assistindo agora, fiquem à vontade, ou então pode assistir a aula em qualquer outro momento, tá? Não precisa assistir no momento da estreia, tanto faz aí, fiquem tranquilos. Gente, nós temos um WhatsApp oficial, que eu vou falar para vocês agora o número, tá? Para vocês não esquecerem. É o DDD 11 97371 6909. Esse é o nosso telefone oficial, onde vocês podem entrar em contato conosco, com as demandas e conversar sobre qualquer assunto aí que seja a respeito ao nosso curso, às nossas aulas, falar de sugestões, reclamar alguma coisa, enfim, fiquem à vontade, tá? Venho falar para vocês hoje, trouxe até o celular para mostrar para vocês que a gente conversa através desse celular, tá? Esse é o nosso celular oficial. Então não tenham medo de conversar, chamem a gente, falem o que estejam precisando, tá? E o prazo de resposta é de até 5 dias úteis. Eu tento responder o mais rápido possível, porém nem sempre dá tanto tempo, tudo. Nunca chega a 5 dias úteis, isso eu garanto, tá? Mas também não consigo estar falando com vocês sempre em real time, porque, enfim, a gente tem outros afazeres, outras coisas também, não dá para falar na hora, né? Então, mas se precisarem de alguma coisa, não tenham medo, conversem conosco nesse telefone. Vocês também receberam, algumas pessoas que se inscreveram no nosso curso, receberam um e-mail informando aí da confirmação da inscrição. O que significa esse e-mail para quem recebeu, né? Quem não recebeu já está tudo certo, não precisa se preocupar nem questionar nada, já está tudo correto, tá? Quem recebeu esse e-mail essa semana é referente à confirmação da inscrição, que se inscreveu e não está acompanhando o curso, que não quer entrar no grupo, que ainda não colaborou conosco ainda, não ajudou a estrutura do curso, enfim, são pessoas que se inscreveram e talvez ainda estão na dúvida, não quiseram fazer os procedimentos. Então conversa com a gente, chama a gente no WhatsApp oficial, se você quiser aí interagir melhor com o curso, participar das lives, participar dos nossos grupos, para a gente conversar melhor, ver o que dá para fazer. Se você porventura assim não consegue colaborar com muita coisa, pode colaborar também com quanto conseguir, tá? Lembrando que a colaboração mensal que a gente pede, ela não é uma colaboração com fins lucrativos, tá? Nós não estamos aqui fazendo esse trabalho de naturopatia, ele não tem fins lucrativos diretos, ele tem fins lucrativos indiretos, onde a gente pede uma colaboração para o curso para manter a estrutura de filmagem, a estrutura de gravação e a estrutura administrativa para o curso poder existir. Então, a gente sabe que a gente está passando por algumas dificuldades financeiras muito grandes no país atualmente, tudo é muito caro, tudo é muito difícil de fazer, então a gente conta com a sua colaboração justamente para poder manter o curso, tá? Essa é a finalidade do valor que você colabora. É por isso que a gente solicita uma colaboração simbólica de R$ 20 mensais. Porque se a gente fosse fazer um curso estruturado, assim, muito grande, com muitas coisas, ainda acabaria ficando mais caro. Porque as nossas despesas também acabam ficando um tanto quanto elevadas, tá? Então é por isso que essa é a finalidade da gente pedir a nossa contribuição mensal. Então se você pode contribuir com um pouquinho menos, está meio apertado, tem um mês que não pode contribuir, mas pode ajudar de alguma forma, por favor, seja bem-vindo, tá? Você é muito bem-vindo no nosso curso, nos nossos grupos e pode falar conosco sem nenhum problema, tá? Chame no WhatsApp oficial e vamos conversando. Esse é o primeiro recado que eu queria dar para vocês, tá?
O segundo recado é referente à atividade de fixação, a primeira atividade de fixação que nós tivemos, que já é anterior. Em breve teremos uma segunda atividade de fixação, mas eu estou acompanhando, estamos acompanhando todos os resultados da primeira, temos controle de todos que responderam, então se você já respondeu, fique tranquilo, já está tudo certo, já recebemos tudo, tá? Se você ainda não respondeu, fique à vontade em responder quando você tiver aí tempo para fazer a resolução da sua atividade, também não tem problemas. Até o fim do mês, disponibilizaremos a atividade de fixação 2, que é referente aos conteúdos aprendidos no mês de abril. Então vocês também vão ter uma atividade para isso. Mensalmente, pelo menos, haverá uma atividade para controle e fixação desse conteúdo, tudo bem? Uma outra informação também que eu queria falar para vocês é que vocês fiquem de olho nessa aula aqui que eu estou falando para vocês. Na semana que vem nós teremos uma data de uma segunda live, já vamos ter a nossa segunda live, tá? Que irá acontecer em breve. Então já estou avisando aqui para vocês acompanhando. Fiquem de olho na live que vai acontecer, que vai haver data, tudo. Caso vocês já queiram se inscrever para a segunda live, ainda não tem uma data correta, não tem a data nem horário. Se vocês já quiserem se inscrever, mande o WhatsApp também no grupo oficial, eu quero me inscrever para a live, que aí a gente já deixa todo o nome controlado lá, tudo de maneira correta para você conseguir participar. Nós temos um limite de 100 participantes por live, tá? Desses 100 participantes, a gente também tem que contar a equipe de coordenação que vai estar presente acompanhando a live e os terapeutas que vão participar. Eu vou em breve também ter a confirmação dos terapeutas e a data, mas essa live vai ser muito legal, assim como foi a primeira. Então, se você já quiser se inscrevendo, fique à vontade que a gente já vai deixar o seu nome controlado aqui para a segunda live, que vai acontecer até o dia 15 de maio, vai ser antes do dia 15 de maio. Porém, eu vou deixar você avisado em breve aí sobre isso, como é que vai ser, tá? Semana que vem já sai a data certinho também. Bom, gente, dados esses recados, tá? Eu venho falar para vocês que a aula passada foi uma aula com bastante conteúdo legal, né? Então, conforme vamos continuar essa aula, também mantendo aí uma série de conteúdos muito bons para a gente, nós vamos conversar hoje, nessa primeira aula, nós vamos dar continuidade, na verdade, na aula anterior sobre óleos vegetais carreadores, com a nossa amiga aromaterapeuta Zélia Madureira. Então já vamos encaminhar essa primeira aula, porque na aula passada foi a primeira aula dela também, e aí você já vai ter a continuidade da aula agora. Então as duas aulas se conectam, tá? Começamos com o conteúdo, terminamos agora com esse outro conteúdo falando desses óleos vegetais. Então sejam bem-vindos a essa aula, aproveitem muito esse conteúdo e, Zélia, com você, fique à vontade aí para dar a sua aula. Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos para mais uma aula. Hoje a aula vai ser a aula 2 dos óleos vegetais, os carreadores ou óleos base. Então eu trouxe aqui, alguns deles são muitos, tá? Não ia caber na mesa tantos óleos. Então eu trouxe alguns para vocês verem que cores lindas que eles têm. Essas são as cores naturais dos óleos vegetais. Que interessante, não é verdade? E às vezes as pessoas querem utilizar corantes, por exemplo, artificiais, dizendo que é para dar uma cor mais atraente e bonita. Não concordo. Olha os produtos que a gente pode utilizar, por exemplo, cosméticos naturais, que além das propriedades dos óleos, você tem essas colorações, ou mais ou menos. Na realidade, não foi por conta disso que eu coloquei o óleo, não foi pela cor, mas que fica uma cor mais bonita e atraente, isso é fato. Inclusive, depois vou mostrar aqui de pertinho para vocês verem como fica, inclusive, né? Por exemplo, um óleo de urucum que foi utilizado nesses produtos, ele tem também a função antioxidante, para que ele também tenha a função conservante, a função que eu vou falar mais para frente, né? Diversas propriedades para tratamentos da pele, mas como eu vou falar para vocês, eu já deve ter falado na aula passada e vou falar novamente, alguns óleos, eles são grossos, densos demais, então você tem que também diluí-los em outros óleos carreadores mais neutros. Por exemplo, esse verde lindo, maravilhoso é o de abacate, que é feito da própria fruta, nós já falamos sobre ele na aula passada. Ele tem essa cor verde natural, ele não vai colorir, mas ele tem já essa cor bonita. Calêndula também, ela tem essa cor alaranjada, também muito bonita, né? E você não utiliza uma calêndula pura. Então, de repente, você vai, ó, o rosa mosqueta tão conhecido, olha que cor linda que tem, esse laranja intenso, é a cor natural que é extraído das sementes. Eu vou falando cada vez mais sobre esses conforme a carta que eu escrevi para vocês. Agora, por exemplo, cenoura também tem uma cor amarela muito bonita.
Agora você vê a diferença, por exemplo, de pracaxi. Você abre, por exemplo, de pracaxi, esse cheirinho gostoso, por exemplo, lembra o cheiro de uma castanha, aliás até abre o apetite, etc. Alguns, como eu já falei, são comestíveis e nas cartas eu estou colocando os que são comestíveis, isso é, que você pode fazer, por exemplo, para uma ingestão, como eu trouxe esses aqui, esse aqui é um protocolo que eu faço de ingestão, que é fortalecedor da imunidade e um anti-inflamatório poderoso. Com a mistura de vários desses óleos que eu falei, eu montei um protocolo que auxilia em diversos problemas de saúde ou então na prevenção de doenças. Agora, por exemplo, um de mamona, olha como ele é grosso, denso. Não se usa, por exemplo, um óleo, por exemplo, grosso e denso, direto assim na pele. Ele vai ficar com a pele muito oleosa, a sensação desagradável. A propriedade dele não precisa dessa quantidade. Às vezes você diluindo com óleo neutro, ele faz também um efeito bacana. Então, o que nós precisamos aprender é conhecer os óleos principais. Eu não trouxe todos, não é muita coisa, mas eu tenho muitos mais, inclusive, né? E alguns que eu tenho são de litro, fica meio desagradável para trazer aqui. Mas assim, no decorrer do curso, de repente eu posso mostrar em outro, né? Quando for fazer alguma formulação, para vocês terem uma ideia de textura, de cor. Uns têm cheiro, outros não têm. Por exemplo, o da calêndula, ele tem um cheiro muito gostoso de flor. Não existe óleo essencial de calêndula, ele tem um cheiro muito gostoso de flor do campo, da própria calêndula, né? Então, de repente, se você vai fazer uma formulação, alguns óleos, como eu já falei na aula passada, eles podem atrapalhar no aroma final, dependendo da finalidade que você vai ter. Se é somente para você fazer, por exemplo, uma medicação, um óleo para dor, por exemplo, de massagem, que você não precisa, por exemplo, ter uma ideia, né, do aroma final, porque o que você quer é mais o tratamento. Claro que a gente sempre procura fazer formulações que também fiquem com aroma agradável, mas às vezes é um medicamento que você vai estar preparando e a finalidade não é o aroma em si. Aí não tem problema. Mas agora, se você quer fazer um produto de uma forma inteligente, que você preparou, por exemplo, quais os óleos vegetais e os essenciais, você pode fazer a formulação e misturar, por exemplo, alguns a 50%, outros, por exemplo, até mais, né? Ou vários óleos diluídos, né? Como, por exemplo, o de semente de uva, que ele é bastante fluido, é o que eu utilizo mais, ou o de girassol. Então, eu vou continuar, a carta é a mesma, tá? Que vocês vão receber, mas eu parei, por exemplo, no óleo de germe de trigo. Eu terminei no de gergelim e agora eu vou falar do de germe de trigo. Ele é comestível, ele tem ômega 3, ele tem, assim, eu usava muito no passado, era muito mais fácil de encontrar, mas ele tem o problema de ter um custo muito alto. Ele é feito, por exemplo, do trigo, a parte desse germe dele, aquela parte interior dele, é muito oleosa. Então, para você fazer as farinhas, ele não é bacana. Ele pode tirar a textura mais sequinha de uma farinha. Então eles retiram essa parte. Então eles deixam esse daí apenas para extrair o seu óleo, que é muito precioso, muito bom, inclusive para ingestão, para tratamentos, para produtos, inclusive da pele. Só que o custo dele alto fica inviável. Ele é rico em vitaminas também do complexo B, ajuda na recuperação dos tecidos, ele nivela, inclusive, e regula até o sistema nervoso. Então, para quem vai fazer uma ingestão, por exemplo, de um tratamento de naturopatia natural, ele é excelente também, vale a pena o custo dele alto. Ele aumenta a oxigenação das células, ele inclusive fortalece o coração, ele auxilia nos tratamentos para quem tem diabetes, inclusive, eu acho muito bacana. E ativa a circulação sanguínea. Então ele se torna precioso em tratamentos de saúde, tanto na parte de ingestão quanto na parte de você fazer um produto. Mas se você vai fazer por conta do custo, às vezes não vale a pena. Tem outros óleos, por exemplo, que também tem propriedades interessantes, tem vitaminas, etc. Então, mas eu acho interessante a gente mostrar as opções que temos dos mais conhecidos. Ele também é antioxidante, evita várias ações de radicais livres para formulações para a pele, que causam envelhecimento precoce. Por exemplo, a pele do rosto, por exemplo, que nós precisamos de mais cuidados, né? Porque ele envelhece mais facilmente porque ele está em mais exposição
tanto do vento quanto da luz do sol, não é verdade? Apesar o sol ser muito benéfico, nós precisamos dessa proteção, mas que seja natural. Eu utilizo, por exemplo, esse tipo de creme que ele tem uma formulação com vários óleos vegetais importantes para poder fazer essa prevenção, e no lugar, por exemplo, de um filtro solar. Eu não utilizo filtro solar por ser químico, então eu só utilizo na minha pele aquilo que é 100% natural. E eu mesmo faço essas formulações para fortalecimento da pele e tratamento. Vamos falar agora do óleo de girassol. Hoje eu não trouxe porque eu tenho somente de litro, eu não tinha recipiente transparente para trazer para vocês. Porque eu gosto de utilizar mais os vidros âmbar. Então, quando eu não tenho, eu não ia mostrar para vocês as cores lindas se não fosse um recipiente transparente, tá? Ele é comestível também. Ele age como uma barreira cutânea contra toxinas e germes que causam infecções. Eu utilizo bastante, por exemplo, em óleos de banho como base. Ele é um pouco mais grosso também, mas nem tanto. A densidade dele é média. O cheiro dele também não interfere, por exemplo, de você fazer formulação com óleos essenciais que você queira. Ele é um tom assim semelhante a esse aqui, mais amareladinho, né? Mais para esse aqui, por exemplo. E então, para todos os cuidados com a pele. Então, o óleo de girassol ele é bastante democrático, posso dizer, né? Você pode utilizar em diversas formulações, que ele é interessante. Eu não costumo usar ele para ingestão, porque existem outros que eu acho que têm mais propriedades do que ele. Óleo de jojoba. É um dos óleos assim muito utilizados nos cosméticos, tanto para cabelos quanto para pele. Ele tem propriedades diferenciadas. Na realidade, a estrutura dele não é bem um óleo, né? Chamado óleo de jojoba, mas ele é tipo de uma cera que imita, inclusive, a parte do sebo da gordura natural da pele. Ele é interessante para fazer tratamentos, inclusive para pessoas que têm cabelos oleosos, pele oleosa e com acne. É interessante, né? Que é um óleo e, no entanto, ele trata. Porque ele tem essa similaridade com a nossa pele. Ele tem muita vitamina E, antioxidantes naturais, poderosas propriedades hidratantes, mas que não deixa a pele oleosa, por exemplo, como um óleo de abacate. Então o jojoba ele tem uma estrutura bastante diferenciada. Eu não trouxe aqui porque eu tinha muito pouquinho no vidro, e para mostrar como a textura. Ele lembra um pouco a textura, por exemplo, desse óleo de mamona, até um pouco mais grosso. Mas, por exemplo, há outras propriedades que eu acho interessante, que para fazer tratamentos, por exemplo, para artrite, reumatismo, também você pode fazer, passar nesses locais, né? Como ele é muito grosso, muito denso, você dilui ele e você passa nas regiões que você tem dor, joelhos, cotovelos, quadris, né? De pessoas que têm reumatismo, tem as dores articulares também, e auxilia bastante. Ele tem uma propriedade também que ele não obstrui os poros. Portanto, quem tem problemas de oleosidade, acne, ele não vai ter alguns óleos que eles ficam como se fossem uns carocinhos, né? E esse, no caso do jojoba, não. Só eu recomendo não utilizar ele puro na pele. Utilize ele diluído, senão ele vai ficar com uma camada muito grossa e não fica agradável na pele. A sensação da pele não fica muito gostoso. Vamos falar agora do óleo de linhaça. Linhaça, para mim, é um dos protocolos que eu tenho aqui, inclusive de ingestão. Ele merecia uma aula de no mínimo 1 hora, né? Que é um dos óleos que mais tem ômega 3. Mais de 50% dele é só ômega 3. Então, é muito interessante você utilizar o óleo de linhaça para ingestão e para produtos da pele. Eu gosto de fazer, inclusive, sérums que você utiliza como base do óleo de linhaça. A pele fica muito sedosa, muito gostosa. Gosto também de fazer a ingestão diária, porque nós não produzimos o ômega 3, ele é tão importante para a nossa saúde. Eu acho interessante, inclusive, para a pessoa que é gestante, aumentar a dose de um óleo de linhaça, que existe a marrom e a dourada, tanto faz que todos eles têm essa mesma propriedade, para que você possa se nutrir. O que existe de ômega 3 mais conhecido? Os peixes de água fria, como o salmão, por exemplo. Mas quem tem condições de comer uma porção enorme de salmão fresco, né, de rio, local gelado, e não esses de criadouros,
todas as refeições. Então é muito mais barato, muito mais fácil você utilizar o óleo de linhaça, concorda? Então utilize inclusive para nutrir inclusive esse bebê que está na gestante, para poder, por exemplo, você evitar uma depressão pós-parto, que às vezes dessa depressão é falta de nutrientes também que você faltou na gestação. Então eu estudei bastante essa parte e seria interessante que as crianças tomassem, pessoas de todas as idades inclusive, às vezes até falta, por exemplo, de atenção nos estudos das crianças, vieram às vezes originários de uma gestação com falta de nutrientes. Eu acho interessante falar bastante sobre a linhaça porque ela é muito importante na nossa saúde. Ele é comestível, claro, né? O produto inicial é o linho, né? Que você faz tecidos, inclusive. Aliás, um dos meus tecidos preferidos é o linho e bastante duradouro também. Ele tem propriedades curativas, anti-inflamatórias, rejuvenescedoras para a parte interna e externa. Deixa a pele macia, sedosa e nutrida. Você pode tratar peles secas, irritadas, com eczema. Mesmo a pele que é oleosa, se não é demais de oleosa, você pode passar um sérum que utilize ele, desde que seja um pouquinho só de vez em quando. Porque ele deixa a pele, por exemplo, evita, por exemplo, o envelhecimento precoce da pele. E nos tratamentos do camelo também ele tem a função nutritiva, amaciando e protegendo, mas ele tem uma propriedade que não é muito legal, ele oxida facilmente. O que acontece? Ele se deteriora, ele rancifica muito fácil. Então não compre muita quantidade desse óleo, vai comprando aquilo que for necessário, tanto para ingestão ou para fazer uma formulação, que ele rancifica, ele estraga com facilidade. Se você for guardar, por exemplo, uma geladeira, às vezes é melhor que ele vai ter uma durabilidade um pouco maior. Vamos falar do óleo de Neem. Ele não está na minha lista, mas eu gosto muito desse óleo, que é pelas propriedades antifúngicas dele. Então, por exemplo, as formulações que eu faço, por exemplo, para pés e para unhas, todas têm este óleo de Neem. Ou fala Neem, tanto faz. O que importa é que ele tem essas propriedades antifúngicas, ele também afasta insetos. Além do seu tratamento para uma picada de inseto de qualquer tipo, ele também afasta. Então você pode utilizar também para os animais e para as plantações. Você diluindo, por exemplo, esse óleo num borrifador misturando com água, agita bem. Você colocar o hidrolato, por exemplo, na planta, você colocar um hidrolato de citronela junto com esse óleo de Neem, ele se torna um repelente para as plantas muito, muito poderoso. E para você colocar nos animaizinhos, para evitar, por exemplo, os problemas, né, de um carrapato, de uma pulga ou etc. Agora, para quem tem piolhos, também é muito excelente para você fazer. Não utilize esses tratamentos químicos na cabeça de uma criança, de uma pessoa. Utilize o óleo de Neem. Passa, por exemplo, pode usar até com o hidrolato de citronela também, você passa na cabeça dessa pessoa, que vai matar esses bichinhos também. Ele tem aqui, eu coloquei aqui um resumo, que ele também trata pulgas, piolhos, fungos e até sarna nos animais. Olha que propriedade interessante. Ele pode ser utilizado no corpo, cabelos, implantações animais por não ser tóxico. Mas ele tem assim uma estrutura densa, não utilize para ingestão, viu? Ele, por exemplo, ingestão, ele se torna tóxico. Eficaz no tratamento de doenças de pele como eczema, psoríase, catapora, erupções cutâneas e até feridas. Então, você utilizando, por exemplo, uma formulação que tenha ele para esse tipo de limpeza de ferimentos também é excelente. Ele ajuda a reduzir a inflamação e acelera a cicatrização da pele danificada e ele é o número 1 como repelente de insetos. Só tem um problema, o custo dele é muito alto. Então você faz uma diluição proporcional de acordo com o que você vai precisar. Mas da coleção de óleos que eu tenho, vegetais, ele é o mais caro. Ele e o germe de trigo são os mais caros. Óleo de pracaxi, eu trouxe inclusive o pracaxi para vocês verem, ele estrutura média, ele fica meio assim, é uma espécie de ele tem cheiro de castanhas, um cheiro muito gostoso, esse amarelinho, mas assim, não tão transparente. Eles têm propriedades antifúngicas, antibacterianas, antissépticas, pode ser usado para alívio de irritações como coceira, vermelhidão da pele. Eu utilizo ele em formulações para, por exemplo, proteção ao sol. Eu não utilizo protetores solares químicos, eu utilizo cremes, formulações
que eu possa utilizar esses óleos que eles dão essa proteção. Da proteção que tem, por exemplo, o pracaxi é um dos que tem mais proteção solar. Não existe um fator de proteção solar como, por exemplo, nesses estudos de um produto químico para proteção solar, mas ele chega até, às vezes, até 15% de proteção, fator 15 de proteção solar, em média, tá? Não posso falar com precisão, que isso daí é de acordo com o que eu estudei. Então eu tenho utilizado ele para poder fazer produtos no verão, para poder evitar problemas das queimaduras solares, por exemplo. Mas se você utilizar em produtos que ele tem também, por conta da parte cicatrizante dele, ele também alivia, por exemplo, queimaduras solares também. Ele também pode ser utilizado para pele acneica, ele, assim, até para pele oleosa também ele pode usar, mas assim, sempre em concentrações mais baixas. Quando a pele é muito hidratada, ela não necessita muito de nutrição dessa forma. Ele promove hidratação e ameniza desconfortos dos pontos inflamados de pus, por exemplo, de aquelas pústulas, por exemplo, pontos, por exemplo, de infecção de uma acne mais importante, né? Você coloca no cotonete um pouquinho desse óleo e você passa naquele local apenas. E é o suficiente para você melhorar essa vermelhidão, essa coceira, essa ardência, esse desconforto dessas bolinhas assim, dessas formações. E principalmente proteção da radiação solar. A pessoa que utilizar todos os dias produtos com esse que tem a formulação do pracaxi, você vai conseguir uma proteção bacana. Nós vamos falar de um óleo muito conhecido em tratamentos de pele, que é o óleo de rosa mosqueta. Ele tem essa cor maravilhosa, eu acho linda essa cor, não me canso de olhar, e é natural, ele é feito das sementes da rosa, do tipo rubiginosa. Então, ele é excelente para tratamentos de pele. Todos os meus produtos de pele, especialmente para o rosto, tem óleo de rosa mosqueta. Mas assim, tem pessoas que me procuram muito para fornecer, para passar diretamente na pele, para problemas que, por exemplo, de uma cicatrização, para que evite ter marcas de cicatrizes, ele é excelente também. Então, para uma pessoa que passou por uma cirurgia, é interessante depois passar, o óleo pode ser puro mesmo, o de rosa mosqueta, para auxiliar nessa cicatrização e evitar as marcas. Ele é rico em vitaminas A e C, combate envelhecimento, manchas de pele, também uma das formas que eu acho bacana, né? Aí ele combate esse envelhecimento precoce, trata a pele seca, ele auxilia inclusive a reverter os problemas de sol, por exemplo, queimaduras solares, queimaduras de pele em geral. Por exemplo, uma pessoa que me procura para problemas de queimaduras de pele, eu também coloco esse óleo, que eu acho ele interessante, tanto na cicatrização como no alívio, por exemplo, né, nesse tratamento, porque ele acelera essa cicatrização. Então, formulações que tem esse óleo de rosa mosqueta são excelentes. A diferença da rosa mosqueta para um óleo essencial de rosas, que é o mais caro do mundo, é que esse não tem aroma, ele é feito das sementes e não das pétalas. As sementes que têm essas propriedades, mas é da mesma planta. Nós vamos falar agora do óleo de semente de uva. Eu não trouxe o óleo de semente de uva, é o mais clarinho de todos, é quase transparente. Ele é tão fluido assim quanto esse, até um pouco mais. E ele é a base maior das formulações de um pouco de tudo. Ele é democrático também, você pode utilizar em formulações tanto para peles secas e maduras, quanto para peles normais e peles oleosas também, porque ele não deixa a pele oleosa, a absorção dele é completa, rápida, por ele ser muito fluido. Então, quando eu falei para vocês, através desse esqueminha aqui da absorção da pele, ele também absorve. Então, ele como um carreador, por exemplo, para óleos essenciais, ele é o número 1. Por quê? Se você quer, por exemplo, um tratamento emocional que não seja invasivo e você queira utilizar óleo essencial e vegetal, é esse que você vai encontrar, que ele vai carregar e vai levar rapidinho para a sua corrente sanguínea e fazer um tratamento interno também. Embora ele também tenha as propriedades de tratamentos da pele, ele tem a parte, por ser muito fluido, também de tratar a parte interna. O interessante dos óleos vegetais, todos eles têm mais propriedades do que as pessoas possam imaginar. Ele também é rico em vitamina E.
Ele é muito leve, facilmente absorvido pela pele, inclusive de peles oleosas. Ele para óleos de massagem eu gosto muito também porque ele é fluido, ele é fácil de absorção. A massagem que eu quero que penetre esses óleos essenciais na pele, nas costas da pessoa, etc. Tanto faz o tipo de pele da pessoa, já que se pode ser para uma criança também, para uma pessoa idosa, enferma, ele não tem contraindicação. O óleo de semente de uva é o que eu mais utilizo, ele e o de girassol são os que eu mais utilizo, mas mais ainda o de semente de uva porque ele não tem cheiro, é o que menos tem, mais inodoro que tem, ele não interfere na cor também do produto. Por exemplo, se você quer fazer, por exemplo, a diluição com esses outros óleos que eu estou falando que são mais densos, etc., é com esse que você vai trabalhar. Ele é o melhor de todos para fazer diluições de outros óleos, por exemplo, que você vai fazer os tratamentos. Ele não interfere, muito pelo contrário, ele só soma. Vamos falar agora do óleo de sucupira, outro dos meus queridinhos, inclusive está aqui para tratamentos, inclusive de ingestão. Eu já falei, falo sempre dos meus protocolos, que são esses 4 juntos, para ingestão, para fortalecimento da imunidade, para melhorar como um anti-inflamatório natural, também ele é excelente. Eu acho que o óleo de sucupira, ele é um dos melhores que tem também para fazer tratamentos para dores, para pessoas que têm problemas de articulação, de artrite, artrose. Então ele trata, se você faz a ingestão dele, ele trata na parte interna esses problemas de dores por ser um anti-inflamatório muito poderoso. Mas na parte externa também, numa pancada, você pode passar também. A pessoa que tem dor nos joelhos, cotovelos, a pessoa que, por exemplo, praticou um esporte, também é interessante utilizar bastante essa sucupira. Eu gosto junto com a copaíba. A copaíba também tem as propriedades que eu já falei na aula passada, né, e muito mais. E os dois juntos eles se tornam um tratamento muito poderoso. Anti-inflamatório, analgésico, antioxidante e tem propriedades antibióticas. Brasileiro, 100% brasileiro, utilizados pelos antigos indígenas, até hoje eles utilizam, tanto é uma semente muito dura, eu comprava inclusive a semente e para quebrar essa semente é muito difícil, passei a utilizar somente mesmo o óleo vegetal de sucupira já pronto. Claro, desde que tenha laudo, aliás, tudo que eu compro tem que ter laudo, gosto de analisar esses laudos para garantir essa pureza, porque também tem adulteração em alguns óleos também. Como eu já falei, por exemplo, do óleo de amêndoa doces, tem muita alteração, adulteração, até no azeite de oliva as pessoas colocam às vezes óleos comuns misturado com um óleo de oliva. E eu acho isso errado, né? É muito errado, é até criminoso, porque tem pessoas que podem, às vezes, ter alergia a algum desses elementos e procurando, às vezes, alguma coisa pura, né? Então, esse para óleo de massagem, o sucupira, ele é excelente porque ele também vai aliviar uma dor, uma tensão, né? E eu acho que é interessante. Então, para ingestão e para passar, ele é excelente para todos os problemas de dores que você possa existir. Agora esse óleo lindo, dessa cor maravilhosa que eu amo de paixão, é o óleo de urucum. Então eu fiz assim uma sequência, né, de A a Z, no caso não conheço nenhum óleo com Z, o último seria o de urucum. Ele tem essa cor vermelha forte, maravilhosa, utilizados pelos indígenas aqui no Brasil como proteção solar. Ele sim tem fator de proteção solar, às vezes até um pouco mais do que o pracaxi, mais ou menos 15. Então, em todas as formulações que eu coloco, por exemplo, principalmente para o verão, eu aumento a quantidade do óleo de urucum por conta disso. Mas ele é antioxidante poderoso, ele é anti-inflamatório também, cicatrizante, repelente de insetos e tem essa cor maravilhosa. Então, por que as pessoas utilizam os corantes químicos, sendo que a natureza também produz naturais e tão maravilhosos e tão belos, né? Você coloca quando ele está próximo à luz do sol, como agora, ele chega a cintilar. Eu utilizo inclusive a semente de urucum para chás, para os alimentos, que as pessoas às vezes chamam de condimentos para culinária, a pessoa pensa que é só para dar uma cor. Não é verdade, ele tem a propriedade da vitamina A, complexo B, C, cálcio, ferro, quando em sementes in natura.
E eu gosto de utilizar inclusive nos chás para você fortalecer um fígado, para você melhorar, por exemplo, uma função cardíaca, triglicérides, desincha, que ele melhora inclusive a parte renal. Então, ele é um anti-inflamatório muito poderoso. E quando você utiliza ele nas formulações, ele tem a proteção na sua pele, né? Tanto de sol, entre outros. Anti-inflamatório e cicatrizante poderoso, protege as células saudáveis de mutações. Então, para pessoas que têm problemas, inclusive de câncer de pele, tendências a isso, se você utilizar sempre em formulações que tenham esse óleo de urucum, ele vai ser um grande protetor. Ele protege inclusive da deformação de células. Olha que interessante, né? Então, nesse mínimo resumo que eu fiz aqui, que tem na carta, eu acho ele muito interessante por conta disso. Tratamento também de queimaduras e feridas, ele é cicatrizante e irritações da pele. Então, eu coloquei aqui nessa carta que eu fiz em 2 aulas as propriedades dos óleos mais utilizados. Existem outros? Existem muitos mais. Eu coloquei esses que eu utilizo mais, alguns brasileiros, como inclusive o próprio de urucum é brasileiro sim, a exportação inclusive da semente de urucum para poder utilizar como corantes, já que os corantes químicos no exterior já foram proibidos por serem altamente cancerígenos. Olha, gente, dá um cuidado com o que vocês colocam no seu cabelo, que shampoo que você está utilizando, que sabão que você está utilizando na sua pele, sabonete, que são altamente cancerígenos. Então você vai utilizar no seu filho, no seu bebê, então você está danificando as suas células, a estrutura dessas células, você está danificando a sua saúde por conta de que baratear o seu produto, porque tem um cheirinho bom, são todos químicos, gente. Vamos abrir um pouco mais a nossa mente em relação do que você coloca na sua vida. Economia existe, depende do quê? O que você está colocando na sua vida. Quando você utiliza produtos realmente naturais na sua pele, pode ser às vezes que eles sejam um pouco mais caros, mas eles não vão ter esses problemas de causar um câncer de pele, de causar um problema, danificar as suas células, que não é só da pele, eles vão sim, da mesma forma que eu mostrei para vocês, que os produtos eles vão para a sua pele, os produtos químicos também vão, então eles vão danificar as suas células e o seu organismo. E você precisa saber como escolher melhor os seus produtos e o que você vai consumir na sua vida, não só para alimentação, como falado no curso de naturopatia, mas de aromaterapia também. Espero que vocês tenham gostado dessa aula e vamos estudar um pouco mais essas cartas e vamos falar mais sobre isso no decorrer do curso. E aí, gente, gostaram da aula de óleos vegetais carreadores? Foi uma aula boa? Essa aula é importante para a aromaterapia, tá? Então anote tudo, estude ela bastante, inclusive nas nossas atividades de fixação vamos falar um pouco sobre esses conteúdos. Bom, agora vem o nosso amigo Paulo Sato, ele vai falar um pouco para a gente hoje sobre artrite e artrose. Você sofre desses problemas ou conhece alguém que sofre? Então agora é a hora de se ajudar a resolver essas benditas dessas dores que são terríveis, né? Então Paulo Sato, bem-vindo, a aula é sua. Bom dia, gente. Hoje nós vamos falar a pedido. A semana passada, alguém pediu, eu queria que alguém me falasse, que eu falasse sobre artrite, artrose. E então vamos tentar explicar que isso aí, que na realidade, quando você chega na medicina comum, fala que não tem cura. Uma das pessoas que tinha esse problema, e graças a esse problema, hoje é a pessoa que eu considero que mais salvou vidas nesse Covid no mundo, é esse cara aqui. Esse cara aqui é o Andreas Kalker. Esse livro aqui tá Saúde Proibida, porque o produto que ele usa para
e que ele usou, que ele descobriu que a única coisa que ajudou ele a livrar do problema de artrite que ele tinha, que ele trabalha em laboratório, ele precisava pegar tubo de ensaio e precisava fazer os experimentos e tudo, e ele não estava conseguindo mais, porque as mãos dele estavam tudo travadas. E aí vinha anos sofrendo com o problema e não conseguia, só piorando ao longo dos anos. Até que ele leu um artigo sobre o MMS e aí ele passou a usar, e aí depois ele desenvolveu o CDS, que é só o gás do MMS. Mas o fato é que depois ele começou a estudar esse produto e usou na família toda dele, e ele se curou. E aí até hoje, depois, agora, no ano passado, tornou-se a substância, essa substância aqui, não está pronta essa substância, esses dois, a substância compõe ácido clorídrico e cloreto de sódio. Mistura os dois, vira gás, e que vai fazer uma outra substância que ajuda, que resolveu. Inclusive ele tem vários testemunhos nesse livro, que o livro aqui, Saúde Proibida, são testemunhos de praticamente, tem mais de 300 doenças em que o CDS ajuda a curar. Agora, então, uma das indicações então seria então uma das indicações a artrite e artrose, que de das formas que a artrite é inflamação e a artrose é degeneração já das juntas, já começa a degenerar. Então seria mas em ambos os casos o CDS ajuda sobremaneira. Eu teria várias outras indicações e tudo, mas o que eu uso, o que eu indico, então, toma CDS e usa isso aqui. Isso aqui é o FEAR. O FEAR é de longe, para mim, a invenção do século XXI, junto com a água Kangen, que eu mostrei semana passada, que eu nem mostrei nem em 10 minutos de apresentação da semana passada sobre a água Kangen, mas ela tem outras características que eu nem cheguei a mostrar, que seria muito mais importante, tão importante quanto o que eu mostrei, é o essencial, que é uma água super fina, então vai hidratar o corpo. Mas é antioxidante e tudo, e ela tem, por essa característica de ser fina, ela vai limpar todo o intestino, e todas as doenças começam pelo intestino. Então você deixa o intestino limpo. O CDS já não intoxica o alvo. No caso, um patógeno, um vírus, uma bactéria que você quer combater. Ele não tem essa característica de fazer isso, ele oxida. Então, ele trabalha na parte elétrica. Como ele trabalha na parte elétrica, ele é os átomos, que ele capta elétrons dos átomos das células ácidas. E todas as células ácidas ele tem excesso de elétrons sobrando. Como ele capta esses elétrons, as células são eliminadas sem, ao invés de ser intoxicadas, como normalmente os medicamentos comuns e como quase toda essa ciência de alopatia trabalha. Ele já trabalha na parte de energia mesmo. Daí essa grande diferencial desse produto desse indivíduo aqui, que é a pessoa mais perseguida hoje no planeta. Não sei nem porque como ele está vivo, ele deve ter uma segurança muito grande. E depois, às vezes eles fazem a contabilidade. A morte dele talvez seja
pior, como todo mundo, como eu, e tem as associações espalhadas no mundo inteiro de gente que segue o Kalker, então fica pior ainda. O eco, a revolta e as ideias deles, a ideia dele ficará mais divulgada. Então, o efeito da morte dele, acredito que causaria mais prejuízo para quem matou do que ele estando vivo, e proibindo todas as falas dele, todos os livros dele. Esse livro aqui, por exemplo, é livro proibido, Saúde Proibida. É proibido, não tem, você não encontra para comprar. Uma maneira para ele disponibilizar foi colocar na internet em PDF. E aí, no meu caso, eu imprimi o livro. São 2 volumes desse, que eu imprimi, 300 e tantas páginas, e que eu uso como referência para um monte de doença. Então, eu estou precisando de um voluntário para mostrar, porque na realidade você pode falar. Eu posso ficar falando aí 1 hora do que faz o infravermelho. Infravermelho, na realidade, infravermelho é far infrared. Em inglês é far, longo, é infravermelho longo. O infravermelho longo é uma frequência do Sol. O Sol tem o ultravioleta e o infravermelho, que os japoneses descobriram isso. E tanto um quanto o outro é a essência da vida. Nada, nenhuma planta, a planta faz energia. Aqui a gente está, no fundo aqui é o pé de acerola, tem até frutas, está cheio de frutinha aqui. Nós já comemos algumas frutas daqui, desses pés de acerola, mas ela capta essas frequências do Sol, faz a fotossíntese, joga nas raízes e volta, e faz toda a comida do planeta é feita pelo Sol, com essa frequência do Sol. Os japoneses viram, ele vai fazer direto a energia do Sol e coloca a energia do Sol. Mas então esse infravermelho faz a vitamina D, vitamina D o próprio corpo faz. Então é uma forma mais simples, mais barata, mais inteligente para usar uma vitamina D é usar infravermelho. É usar infravermelho que já sobe. Então eu preciso mostrar. E depois, como ela é concentrado, faz centenas de vezes mais forte que essa frequência do Sol, imediatamente melhora a circulação e tudo. Quem está com artrite, dor imediata, coloca uma coisa dessa daqui e imediatamente a dor já falou, pô, esse negócio é mágico, não tem? Então quem está com qualquer problema de circulação, tipo, está com bursite, então levanta o braço, não levanta, levanta o braço agora, coloca para você, levanta, tá? Isso aí a gente consegue fazer, tirar as dores, inclusive até pelo celular. Se você não acredita, se você tiver uma bursite, tiver com artrite, tiver com dores musculares, dores no joelho, de artrose, de tudo, pode me ligar. Me liga no vídeo, chamadas de vídeo, e a gente demonstra que até pelo celular a gente consegue eliminar as dores das pessoas com esses tipos de problema. Então, se não tem, fala, vai ligar, ele pode ligar, liga pelo celular. Se o celular estiver atendendo e está disponível, é um prazer que a gente emite uma frequência através dessa caneta, que eu coloquei essa tecnologia dentro desse objeto aqui. Eu coloquei essa mesma tecnologia dentro do objeto, e essa tecnologia é transmitida, é tecnologia quântica. Então as pessoas do outro lado, eu fico vendo, porque eu acho bem interessante a pessoa do outro lado que está recebendo o tratamento, que fica espanto, mas como, né? Pelo celular a gente consegue eliminar as dores e tratar as pessoas à distância.
E isso é imediatamente, é uma questão assim de 5 minutos no total, e a gente consegue eliminar essas dores. Ontem mesmo tem uma senhora de Ribeirão Preto e tá com a dor na costa, tá com a dor disso, tá com dor no ciático e dor na coluna e tal, e ela tem artrose, e papai, aí eu chego, vem cá, ela ligou e tudo, depois no fim falou, pô, mas passou as dores, e eu tô até sorrindo, abriu o sorriso de fora a fora, né? E abriu o sorriso de fora a fora, um sorriso muito largo, grande, bem simpática a senhora. E aí, assim, a gente fica satisfeito porque que a gente consegue fazer isso aí. Então, estou trazendo essa ciência do século XXI aqui para a Terra e até do espaço. Isso aqui que tem, nesse século, em 2003, 2004, esse Andrés Calques escreveu o primeiro livro dele, A Cura Possível, que cura praticamente todas as doenças, é só saber. É lógico que a gente ensina a fazer equilíbrio de nutrição, a gente ensina ao grupo de alimentos, né, que tem um curso, a gente ensina que você precisa se ajudar, porque tudo que você come é o seu combustível. O combustível do corpo humano é a comida que você come. Você não adianta ter uma Ferrari e botar álcool nela, ela não vai andar, o motor dela não é adaptado para andar com álcool. Então você precisa colocar um combustível bom num carro, combustível correto para cada carro. E aí, então é isso. E o combustível certo para cada carro, para você mesmo, você é um veículo, você vai colocar combustível para você, eu ensinei você a usar o pêndulo na primeira aula de radiestesia. Na primeira aula de radiestesia eu ensinei a usar o pêndulo, então a radiestesia é primeiro, porque o ambiente que você está, é que também vai ter uma influência muito grande em você, em tudo que você faz. Então hoje já se sabe, por exemplo, quem trabalha câncer de pele, quem trabalha em escritório que tem lâmpada fluorescente, aquelas lâmpadas que é o maior causador de câncer, nunca o sol, né? Nunca o sol. Agora, então é isso, eu vou mostrar aqui chamar o Igor para mostrar uma das coisas. Isso aqui é só uma das coisas que esse objeto aqui, essa pulseira aqui, tem um pozinho que vem do Japão, e que é usado para fazer essa tecnologia do sol. Faz assim com a mão, aqui, fica assim, o pé assim, faz aqui e me segura aqui, tá? Aí ele não me segura, tá? Então aí eu vou colocar isso aqui nele. Esse aqui tá grande. Aqui. Agora me segura aqui. Aí você fica forte, né? Ficou forte, Igor? Fiquei. Ficou forte. Quer dizer, opa, tá aqui, tá certo. Tá. Obrigado, Igor. Tá, então, aí é uma das coisas. Melhora a elasticidade, melhora o equilíbrio, melhora a circulação. Se tiver com dor, desses dores de artrite, provocado por esse tema que eu estou falando aí, artrite, artrose, tá? Você toma, em poucos dias, em menos de 2 meses, ou 21 dias, é a recomendação. O Calker fala que em 20 anos, testemunho dele, ela em 21 dias aí acabou com todos os problemas. E eu falo, usa isso aqui. Isso aqui você tem que usar. Todo mundo deveria usar, evita ataque cardíaco, evita AVC, evita ataque cardíaco. São as 2 coisas que mais matam. É coisas para a saúde. Se bem que eu considero que a humanidade pensa que doença que é saúde. A saúde não vale nada para a maioria absoluta e não é prioridade. Não é prioridade para ninguém
a saúde. A prioridade e a emergência é sempre doença. E aí doença é que faz as pessoas correrem atrás e fica tratando doença. E o médico sempre fala, vou tratar do seu problema. Ou seja, vai cultivar o problema, vai fazer aumentar. Ele falou a verdade. Todos os médicos falam a verdade. Não tem nenhum médico que eu conheço que mente para as pessoas. Ele fala a verdade. Mas a pessoa, ou seja, ele vai cultivar, vai fazer crescer o seu problema. Ele está afirmando isso para você. Mas você acredita que ele falou que ele vai te curar. Ele nunca falou isso. Pode prestar atenção. O médico nunca fala que vai te curar. Fala, eu vou tratar de você. Ou você vai tratar do seu problema, ou seja, vai fazer aumentar sempre. Então é questão só de entendimento da própria língua, da língua portuguesa, é fazer entendimento, que para mim tratar significa estou tratando da minha diabetes, eu estou tratando da minha diabetes, então ela só vai crescer, ao longo dos anos ela só vai crescendo, porque você está tratando dela e ela está controlada. Mas então, qualquer dúvida ou os programas que tem, pode me escrever mais para saber. E onde adquirir os produtos, sempre a Regina tem, é o telefone 11 97077 7822. Então pode escrever para ela que ela tem todos os produtos para a saúde e aí eu indico o que eu fico indicando todo tratamento para gente, para deixar vocês com saúde, não tratar de doença. Eu falo, a Regina tem produtos para saúde, não para doença. Então eu vou mostrar, hoje em dia, falando, não tem um livro chamado Casas Doentes. Casas Doentes, hoje o planeta está doente. Depois que criaram, eu tenho um conhecido que ele é importador, ele é representante de uma empresa lá do Japão, que faz operação de cérebro. Então é uma broca, que fura o crânio para os hospitais. Ele falou, depois que inventaram isso, o smartphone, né? Não antes do celular analógico, mas o smartphone. Quando o smartphone entrou no mercado, aí começou, explodiu o negócio dele, aumentou por 10 vezes mais. Operação de aneurisma cerebral, operação no cérebro que precisa furar o crânio e tudo. E a empresa do Japão, fabricante das brocas, diz que eles estão trabalhando 3 turnos, não dá conta, o mundo inteirinho. Por quê? A diferença fica isso aqui. Ele já relacionou, falei isso aqui. Agora, então, o planeta ficou doente. Então não tem jeito de ficar saudável, né? Isso aqui, eu vou tirar esses produtos daqui. Eu vou tirar daqui, que dá influência. Então, por exemplo, se aqui, essa peça aqui eu usava para procurar água, usa até hoje. Tem gente que usa para procurar água, onde tem água no subsolo, e tanto é o cara da forquilha. Isso aqui é uma forquilha, na realidade é uma forquilha mais moderna. Se deixa assim, esse celular, deixa aqui, se firma ele aqui, pode ver que as varetas, ela mexe sozinha e ela se cruza. Porque o celular fica emitindo essas ondas telúricas em que ela cruza. Onde tem um veio de água que está passando embaixo da gente, você pega numa rede de esgoto na cidade, você anda com isso aqui, ele imediatamente já se cruza. Tá? Por isso que o pessoal já usa. Então essas veias de água, ele fica emitindo essas energias do subsolo, pode estar lá a 100 metros de profundidade, não faz mal. Tá? Eu tenho um amigo que ele trabalha na maior empresa do Brasil de geologia, faz poço artesiano.
Então, eles, assim, para fazer uma construção, todas as empresas contratam o serviço de geologia para saber o que tem embaixo, profundidade, tudo. Se pegar num lugar que tem calcário, por exemplo, ele vai gastar milhões de toneladas de cimento e não vai conseguir vedar o espaço todo, porque ele vai consumindo tudo que... Então não dá. Então eles fazem sempre o trabalho de geologia antes e tudo. E eles fazem poço artesiano, para impressionar os clientes. Eles compraram um equipamento de $600 mil, um equipamento de sondagem de $600 mil, e aí eles compararam a eficiência desse equipamento de sondagem com o homem da forquilha. Ele falou: o homem da forquilha é 100 vezes mais eficiente. Ele acerta a profundidade, acha onde tem água, onde vai ter água, comparativamente com o equipamento de $600 mil. E além do que o custo, um equipamento de $600 mil precisa do engenheiro para ficar movendo, para ser 100 vezes mais ineficiente do que um equipamento desse. Um equipamento desse, tá, então isso aqui ó, já capta e já dá para ver as ondas telúricas. Agora, eu peguei esses objetos aqui e tirei fora, porque tudo isso aqui modifica todo o ambiente. Pega uma pirâmide dessa aqui, se eu coloco na mesa, pode estar aqui, ou pode estar aqui, ou pode estar perto, em qualquer lugar, e isso aqui transmuta as energias que tem. Então todo mundo na casa tem TV, tem aparelho eletrônico, tomada de luz, deve ter uma coisa dessa para cada um objeto desse, que é uma pirâmide dessa, para cada objeto que tenha, porque aqui ela já abre. Se tiver aberto, tá, se cruzar não presta, mesmo que estando aqui, ela vai abrir. É lógico que se tiver perto, então um objeto em cada quarto. Em cada quarto. Tem muita gente que tinha problema de insônia e tudo, só de ter uma pirâmide. Tem todos os tamanhos, que daí é proporcional ao quarto. Tem um amigo que trabalha curando câncer só com isso. Ele trabalha, ele faz uma pirâmide maciça de cobre maciço, faceada, que vai falar a energia do escalar, a energia de tudo que transmuta toda a energia e começa a emitir ondas boas, e a pessoa acaba até curando as doenças pelo ambiente. Então tem esse amigo que escreveu esse livro Casa Doente, e que ele mostra centenas de casos onde a casa é doente. Inclusive eles ganharam um hospital inteirinho do governador lá no Rio Grande do Sul. Eles ganharam o hospital inteiro, mas o terreno que ia ser construído o hospital estava doente. Então o cara lá da varinha falou: ó, o terreno todo aqui era uma baixada, aqui era um charco, e depois... Mas ele já tinha todo o dinheiro, tudo. Mas o engenheiro que estava fazendo toda a sondagem, a medição, teve um AVC lá, teve um ataque cardíaco. Aí de um outro lá que foi, pegou e teve um ataque cardíaco. Ele falou: ó, esse hospital aqui vai matar todo mundo. E aí acabaram não fazendo, não tinha outro lugar, não tinha outro espaço. Acabaram fazendo, aí vai fazer um conjunto habitacional. Quem for morar naquele lugar, todos eles vão ter problema de saúde. Todos eles praticamente vão morrer. Então você precisa de ter isso. Agora, vamos tirar esses negócios daqui, porque isso aqui muda toda a frequência desse celular. Porque esse celular aqui, aí ele fica, que ele está emitindo ondas ruins aqui. Agora, se eu coloco um chipzinho desse, esse chipzinho aqui, vou colocar nele, que ele prega, ele é autoadesivo, coloca aqui, ele já abre. Ele já abre totalmente. Ele já transmuta toda a energia. Isso aqui
já fecha a coisa. Ele começa as ondas aqui, acho. Então você tem que tirar isso daqui. Isso daqui eu vou em mim para ele não der. Aí ele já tá. Aí coloca esse chipzinho. Eu coloco o chipzinho nele, ele já transmuta tudo, já tem. Então, usa na casa, todo mundo tem que fazer, tem que ter as orgonitas nos quartos, principalmente hoje em dia, principalmente se mora em apartamento. Se você mora em apartamento e tem morador embaixo, se tiver um celular embaixo do seu apartamento, você está lá no 20º andar, muito raramente você não vai ter um celular embaixo de você. E lá no 20º andar, se você medir com as varetas e tudo, em todos os apartamentos acima do 5º andar em que eu ando, o apartamento inteiro não presta para... Então não existe estatística, não existe número nem estudo científico sobre... Não existe estudo científico sobre esse tema que eu estou falando. Isso aí não existe, mas se alguém resolver, e eu até falei, esses estudantes de medicina quer fazer uma tese de doutorado faz esse estudo, quem mora em apartamento e quem mora em casa. Hoje eu tenho certeza que quem mora em apartamento está mais doente do que quem mora em casa. Então, assim, é uma sugestão para quem está fazendo medicina, quem está estudando estatística, para fazer esse levantamento, com certeza vai ter um número bem interessante, negativamente, pelo contrário. Então é isso aí, então a gente vai se despedir, e aí o tema que me pediram lá, eu falei assim, vocês podem escrever e pedir qualquer tema sobre qualquer assunto. Na realidade, a gente ficou anos aí na igreja lá do Padre Ticão, e aí o Padre Ticão chamava e falava isso, pedia na missa, falava nas lives para vocês sugerirem quais os temas que a gente quer que aborda. E a gente fazia os textos, as cartas do Paulo, que está presente. Eu nem sei se artrite, artrose, existe as cartas, mas os problemas são bem fáceis de resolver, apesar de que na medicina convencional fala que não tem cura, né? Mas a gente consegue resolver. Então eu fico à disposição, vocês podem me procurar, e quem ficar duvidando ou testando, falando, pô, ele fala que tira dores até a distância, então me liga, experimenta. Se você tiver com dor, só não pode, como eu mostrei, usar máscara. Máscara é o que mais faz as pessoas ficar doentes, mais acidifica as células. Eu mostrei na aula passada o quanto que o gás carbono é prejudicial. E aí se você quiser me ligar, não tome remédio, porque não é remédio, é todas as dores. Você está com dor aqui, tá? Aí o local que está sendo lesado ali, está com dor, ele emite as informações via capilares e vai para o cérebro, que é 100 vezes mais fino que um fio de cabelo. Aí são impulsos elétricos. E o que faz os remédios? Os remédios que você toma, ele simplesmente bloqueia esses sinais, bloqueia os sinais, aí você não sente dor. Então, faz assim, você não tome remédio antes de ligar para mim. Liga quando tiver com bastante dor. Quem quiser testar, pode testar e fica à vontade. Gente, muito legal essa aula, né? Aproveitaram bem desse conteúdo? Absorveram as dicas? Isso é muito importante. E agora vem uma aula especial para hoje. Nós fomos até um sítio da nossa amiga Lourdes, nossa equipe de coordenação, fomos Gabi, fomos Zélia Madureira e eu fazer uma gravação especial de um conteúdo sobre banana. Aqui nesse país, banana é uma coisa que dá muito em muita quantidade, né? E você sabia que a banana não só se come madura? A banana tem outras maneiras de ser consumidas e de ser aproveitadas para a melhoria da nossa saúde e da nossa qualidade de vida?
Então eu acho que agora é uma aula especial, onde vocês vão aprender a utilizar melhor esse fruto de maneira verde aí na sua casa e ter diversos benefícios, tanto para a sua saúde, tanto para a sua estética, quanto para o seu emagrecimento. Então bem-vindos a essa aula especial, espero que gostem muito dela. Um grande abraço e até mais! Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui num lugar maravilhoso hoje. Aqui é o pedaço do paraíso, no sítio acolhedor da Lourdes. Hoje nós vamos fazer uma aula muito diferente de um assunto que eu achei tão interessante que eu sugeri para o pessoal da equipe de coordenação para falar sobre banana. Ela é especialista de uma porção de alimentos, ela trabalha com alimentos há muitos anos, além de ser professora, ela se dedicou parte da sua vida aprendendo sobre os alimentos, a melhor forma de prepará-los. E ela vai dar receitinhas incríveis hoje para vocês, eu tenho certeza que vocês vão amar. Presta atenção nesse passo a passo, que vocês vão aprender muito mais do que vocês pensam sobre a banana. Olá pessoal, eu estou aqui no meu bananal, né? E vou dizer para vocês que quem tem um pé de banana em casa tem um verdadeiro tesouro, tá? E a gente vai explicar algumas coisinhas hoje, vai dar algumas dicas para vocês utilizarem quase toda a planta da banana. Então nós vamos tirar o umbigo da bananeira, nós vamos aproveitar a casca, nós vamos tirar o palmito da bananeira. Nossa, nós vamos fazer vários pratos com a banana, principalmente verde, tá? E a gente vai dar muitas dicas, vocês vão ver como vocês vão utilizar muito da banana a partir de agora, tá? Então, olha, aqui por exemplo, né, nós temos um pé, né, vários pés de bananeira, né? Temos um cacho aqui, mas esse cacho ele ainda não está bom para ser colhido. A gente vai colher dele o umbigo, porque desse umbigo nós vamos fazer um remédio muito potente para a tosse, que é um xarope. Tá? Ele também pode ser consumido, né? Depois de um processo de cozimento para tirar o amargo dele, ele pode ser consumido também, mas hoje a gente vai utilizar em forma de xarope, tá? Então eu vou tirar esse umbigo, não vou tirar o cacho, porque o cacho ainda não está bom para ser colhido, tá? Tá, pronto, essa parte. Esse lixinho, vocês podem pensar que é lixo que está aqui, mas não, a gente fez uma pequena limpeza nas bananeiras, né? E a gente colocou as folhas embaixo. Isso aqui é adubo. É adubo para a própria planta, tá? Não é para tirar, vamos deixar aí mesmo, tá? Então desse pé nós tiramos o umbigo. Agora nós vamos para esse outro lado daqui. Nós temos mais um pé de banana, só que aqui já temos um cachinho meio amadurecendo. Eu vou dizer uma coisa para vocês. A maioria das pessoas usa a banana madura. Eu acho que se eu usar 5% da banana madura na minha alimentação é muito. 95% é da banana verde, tá? Então, por exemplo, esse cachinho aqui já foi comido pelos bichinhos, pelos passarinhos, né? Você vê, ele já está todo bicadinho, a gente nem vai utilizar. Ele já está no ponto para ser cortado, porque está maduro. Mas eu vou cortar esse cacho e vou deixá-lo aqui para os animais comerem. Eu não vou nem levar para casa para alimentação, porque eu uso muito pouco da banana madura, tá? Então, vou tirar o cacho, vou deixar o cachinho aqui, porque aí vem o passarinho, vem o gambazinho, eles vão se alimentar. O que eu quero desse pé aqui, que já está pronto, eu vou tirar o palmito dele. O palmito está dentro desse tronco aqui, está bem no centro, né? Então nós vamos cortá-lo aqui, ó. Aqui, gente, é ótimo porque é assim. Além de você tirar alimento, você faz academia também. Não precisa nem para academia para fazer esforço, né? Tem que usar a academia, tem que usar tudo da natureza a seu favor. Ó, vamos tirar. Tira a pontinha, tá? O palmito da bananeira é esse centro, esse miolo que tá aqui, ó. Nós vamos limpar agora. Isso aqui também é adubo, excelente adubo. Joga lá no pé deles.
Nada se perde, tudo se transforma. Tá aqui o centro do tronco da bananeira, é o palmito, tá? Lógico, tem um preparo que a gente vai prepará-lo para vocês verem. Vou tirar outro pedaço aqui também, que a gente vai aproveitar tudo. Vou colocar aqui no matinho. A gente pode tirar todo ele. Pode ser feito isso com qualquer tipo da banana. Essa, no caso, é a nanica, tá? Essa banana é a nanica. Você pode fazer com a prata também. É uma riqueza, pessoal. Banana, e ela é cultivada em vários lugares do Brasil. Então você tem banana no Brasil inteiro, né? Ó, à medida que ele vai no tronco, ele vai ficar mais larguinho, mais grossinho, né? Ó. Só que é assim, pessoal. Precisa gostar. Dá trabalho, dá. Mas é gratificante quando você vê um prato depois feito com todos esses produtos aqui. Tá? Ó, tá vendo? E agora a gente vai para a cozinha, então, preparar todas essas coisas aqui com o coração, com o palmito e com a banana verde. Aquela ali a gente vai deixar para os bichinhos comer, também tem direito, né? Bom, pessoal, agora então nós estamos aqui na cozinha, né? Então a gente vai fazer algumas receitinhas e vamos, né? Bastante receitas sobre a banana. Eu quero dizer também que a gente não, né, a gente tem algum conhecimento para falar sobre o assunto, porque nós fizemos um curso em 2016 no processamento mesmo artesanal de banana verde. Foi feito em Mogi, foi um final de semana, 3 dias, nós ficamos lá o dia todo e a gente, né, pôde ter assim bastante informação sobre o assunto, né? Então o que eu vou estar lendo para vocês está nessa apostila, tá? Então aqui diz o seguinte, ó, a banana verde é um alimento funcional. Ou seja, contém em sua composição um nutriente que é o amido resistente, capaz de alterar uma ou mais funções no organismo, tendo um efeito positivo sobre a saúde. Isso significa que esse amido resistente não é digerido no intestino delgado, mas no intestino grosso, lentamente e com baixo índice glicêmico, controlando ou mesmo prevenindo a diabetes. Olha só, né, que funções maravilhosas que a banana verde tem. Além de nutrir, a fruta ainda verde ajuda na prevenção de inúmeras doenças crônicas, como o câncer, colo retal, a diabetes tipo 2, doenças coronárias e a obesidade, além de retardar o envelhecimento e reduzir o desgaste físico, repondo as energias gastas no trabalho e nos exercícios físicos. Então, façam uso realmente da banana verde, vocês vão ver, né, que a qualidade de vida vai melhorar bastante, tá? Então, nós vamos fazer primeiramente, como vai demorar uns 10 minutinhos para a banana ser cozida, para preparar a biomassa. Então, aquela banana que a gente pegou lá na roça, né? Nós vamos trazer então aqui para a pia, vamos higienizar direitinho, colocar numa panela de pressão, tá? Ó. Nós vamos fazer uma porção mais ou menos, onde nós vamos fazer depois um purê e vamos fazer também o patê
da biomassa de banana verde, tá? Aqui eu estou utilizando 2 tipos de banana, para vocês verem que pode ser feita com qualquer banana. Ó, aqui que eu estou, essa é a nanica, tá? E essa outra aqui, ó, que eu tô pegando agora, é a prata. Depois, no momento de triturar, eu vou mostrar pra vocês que a prata, ela fica com uma consistência mais durinha, tá? Mais consistente. Mas dá pra fazer do mesmo jeito, com uma ou com outra. Pronto, acho que já encheu a panela, né? Nós vamos, então, agora acrescentar água, né? Que cubra as bananas. Pronto. Cobriu. Tampa a panela, tirar um pouquinho, tá meio... Tampa a panela. E ela vai para a pressão ser ferventada em panela de pressão durante 10 minutos depois que começar o barulhinho da panela, tá? Depois que ferver mesmo, tá? Então, pessoal, pronto, já ficou os 10 minutinhos, esperou sair a pressão, tá? Ó, aqui eu coloquei as 2 bananas, ó, essa é a prata, essa é a nanica. Vocês verem que são texturas diferentes, ó. Tira as 2 pontinhas, 2 extremidades. Ó. Abriu. Ela tá toda rachadinha, ó. Ela é bem mais consistente, ó. Ó. Essa casca, você não vai jogar. Nós vamos utilizá-la depois. Essa é a nanica, ó. Mais molinha. Água com vinagre. Banana no liquidificador, tá? Você vai colocar água. Pulsa um pouquinho. Para não judiar do liquidificador. Processo. Essa que eu acabei de triturar, eu vou utilizá-la para fazer um purê. Só que o purê vai ser in natura. Depois ele vai ser temperado com o refogado do palmito da banana. Então, o que eu vou fazer? Nesse aqui eu vou colocar sal, para ela ficar já com gostinho de sal, tá? Pega o azeite ali. Um pouquinho de sal. Um pouquinho de azeite também, assim ela já fica temperadinha. Não judia do liquidificador, cuidado, hein? Pinga mais um pouquinho de água. Porque ela tá quente, ela vai endurecer depois. Pronto. Aqui a gente tem a biomassa de banana verde pura, tá? Nesse estágio, você utiliza a biomassa em qualquer prato. Ele é um espessante, ele é um emulsificante natural. Você põe no feijão para engrossar, você põe num suco para agregar valor nutricional, você põe num molho de tomate para você ficar um pouco mais cremoso, onde você quiser você coloca. Por quê? Ela não tem sabor. A banana verde, ela não tem sabor, ela vai dar o sabor que você lhe der. Então, se ela está no feijão, ela vai ficar com gosto de feijão. Se ela estiver no molho, ela vai ficar com gosto de molho. Se ela estiver num doce, ela vai ficar com um gosto de doce. E assim por diante. Vamos lá, pessoal. Então, agora nós vamos preparar o palmito, tá? Antes de preparar o palmito, eu vou só dar uma dica pra vocês, tá? Tá vendo essa manchinha aqui que tá no meu avental? Ó.
toda vez que você trabalha com banana, seja a casca, seja a própria banana cortando lá na roça, seja aqui com o palmito, você tem que ter uma roupa, põe uma roupa escura porque ela mancha, tá? E aí depois não sai, tá? Então toma cuidado nesse ponto também. Até as unhas assim, elas ficam bem escuras. Você tem que estar sempre com um limão por perto para você estar higienizando, porque oxida. Então fica sujo mesmo. Os utensílios também, tá? Você vê o próprio coração aqui embaixo, ó, já oxidou. Tá escuro. Essa parte a gente vai cortar, não vamos utilizar, tá? Então, toma cuidado nesse ponto. Usa uma roupa não tão boa, tá? Então, ó, tá vendo? Aqui ainda não é o palmito é só... Deixa eu tirar aqui. O palmito é só esse miolinho que tá aqui, ó. Aqui são folhagens ainda da bananeira que nós vamos tirar. Ó. Esse lado também oxidou, vamos tirar, tá? Ó. Água com vinagre, para ele não oxidar, senão ele vai ficar escuro, aí vai com aspecto feio, aí a pessoa não gosta, né? Aqui, nessa água, e nessa outra aqui que vai ser a água que ele vai ser cozido. Então você põe duas águas, aquela água para você já tirar daqui e pôr para lá. E essa que vai ser preparado o cozimento dele com sal, tá? Ah, mais ou menos uma xícara de vinagre, né? Nem tanto, né? Nem coloquei tudo isso, mais um pouquinho. Porque se você não colocar, ele vai ficar escuro, aí vai ficar feio, tá? Ó, aqui é seu critério. Tá vendo como não precisa ir pra academia, gente? Pra que gastar dinheiro em academia? Faz em casa academia. Olha. Ó. Ó, eu vou puxar. Vai ficar... Ó, olha isso. Ai, Lourdes, mas vai com esse fio? Não, nós vamos tirar isso aqui. Ó. Fazer mais um? Vamos fazer mais um. Esse tá mais fininho, ó. Tem uma folha ainda, tira essa folha também, ó. Precisar, pode fazer assim. Faz sujeira, gente, faz, mas é gostoso. Você vai preparar um alimento sadio para sua família, né? Tem pessoas que vai falar assim: ai, não, Lourdes, dá muito trabalho, eu vou comprar o de vidrinho. Mas, gente, a qualidade é tão boa. E se você tem em casa, por que você não vai fazer? Vamos lembrar dos nossos antepassados. O feijão era cozido na panela, no fogão a lenha, ficava a manhã toda cozinhando. Nossos avós faziam isso. Hoje em dia que a gente quer as coisas mais fáceis, mas será que as coisas mais fáceis são as melhores? Levanta uma interrogação aí, né? Você vai ver depois o almoço que nós vamos preparar, tudo saído de um pé de uma bananeira, o pé da banana. Olha lá, de novo, tudo coladinho. Põe na água. Pronto. Vamos fazer só esses dois, tá? Para acelerar o processo aqui. Então aqui, tá aqui, ó. Ó que esse fiozinho nós vamos tirar, senão vai ficar um aspecto ruim quando você for comer. Então, ó, vem aqui, puxa, ó. Vai puxando ele, ó. De um lado e do outro, ó. Tira tudo que você puder. Joga naquela outra água que já tá limpinha, ó. Vai puxando. Ó. Ó. Tira. Se você dá isso aqui para as pessoas comerem e não falar o que é, ninguém vai dizer que é da bananeira. Acha que é um palmito de uma palmeira normal. Ele, inclusive, ele tem uma textura diferente do outro palmito. O outro palmito, ele é mais molinho, né? Tem uns até que se desfazem, né? Este não, esse dá a impressão que você está comendo uma maçã. Ele é crocante.
Um tronco de bananeira, se você for olhar, dá mais de 1 quilo ou 2 quilos de palmito. Se for uma banana mesmo, um nanicão mesmo, que ela tem o caule um pouco mais grosso, nossa, dá uns 2 quilos de palmito. Pronto, olha aqui. Olha que lindo. Tá? Agora ele vai ser aferventado então, mais ou menos por uns 10 minutos. Aqui já tá a água com vinagre. Essa conserva, né? Eu vou pôr sal também. Essa conserva, depois você mantém o palmito na geladeira, numa tapuera ou mesmo num saquinho plástico, com esta água mesmo do seu cozimento. Tá? Então agora nós vamos fazer o refogadinho, né? O recheio do purê da banana. Lembra que a gente colocou a banana aqui? Nós vamos fazer o recheio do purê com o palmito. Então, olha, cebola, olha que barulhinho gostoso, gente, o fogão a lenha. É uma delícia, gente. Vamos pra roça, é tão bom essa vida aqui. Maravilhoso. De vez em quando a gente vai no shopping, pode ir de vez em quando no shopping, né? Mas é muito boa essa vida na roça, assim. Em São Paulo a gente ainda tem uns pontinhos assim, tá? Eu tô dentro de São Paulo, então dentro da cidade de São Paulo. Tô quase no fundão de São Paulo aqui, quase divisa com Ribeirão Pires. Mas é São Paulo. Tomatinho, ó. Ó, o tomatinho já dissolveu bem, a cebolinha também. Vou com o palmito, ó, picadinho em 4, ó, tá vendo? Põe o palmito aqui pra refogar bem. Tempero, pessoal, a gosto. Pimenta, se você quiser colocar. Põe a gosto. Eu gosto muito de salsinha. Vou pôr salsinha. Adoro salsinha verde. Põe azeitona, ó. Para deixar coloridinho um pouquinho, vamos colocar um pouquinho de cenoura também, ó. Não ia pôr, mas vamos colocar, só para vocês verem que vocês podem colocar o que vocês quiserem. Um pouquinho de temperinho seco. Bem refogadinho. Um pouquinho de água, para ficar um molhinho. Aí é aquilo que eu falei para vocês. Lembra que eu falei que a biomassa é um espessante? Então, a gente vai nesse caldinho aqui, para não ficar muito aguadinho, a gente vai colocar uma colherzinha de biomassa, daquela que já tá pronta. Esperar ferver mais um pouquinho. Pronto, pessoal, então, ó, eu engrossei o caldinho com uma colher de biomassa, tá? E agora aquele purê que eu pus um pouquinho de sal, um pouquinho de azeite, eu vou colocar aqui em cima esse recheiozinho, ó. Ó. Isso aqui dá um recheio de uma torta, você pode rechear uma panqueca. Nossa, o que você quiser rechear com ele. Ó, até sobrou, dava para mais coisas. Aqui, você pode colocar também uma batata palha. Eu vou colocar um pouquinho de queijo, mas só vou colocar de um lado. Por quê? Porque nós temos pessoas veganas aqui que não utilizam nem o queijo. Então, eu vou colocar só de um ladinho e depois a gente vai pôr no forno para gratinar. Tá? Do outro lado vai ficar sem, porque é para pessoa que é vegana.
um detalhezinho no final, uma azeitoninha, aí é critério seu, aquilo que você gostar, salsinha, cheiro verde e um pouquinho de forno para gratinar, para derreter o queijinho, tá? Então nós já temos um tipo de é um purê recheado, né? Poderia ser um escondidinho se você colocasse o palmito por baixo e o purê por cima. Então, pessoal, agora eu vou preparar aqui patês com a biomassa, tá? Eu tô colocando a máscara porque aqui o prato já vai ficar pronto, então eu acho interessante, porque a gente tá falando, sempre sai fragmentos de saliva, né? E como o prato vai ficar pronto, não vai mais pro fogo, então eu acho interessante usar a máscara aqui. Nós vamos fazer 2, tá? Para atender os 2 públicos, o vegano e quem já come carne ou come peixe, no caso nós vamos fazer aqui com peixe, tá? Então, ó, a biomassa, né, ela fica assim. Por que a gente criou alguma coisa que pudesse melhorar a coloração dessa biomassa? Uma vez uma cliente falou assim para mim: Lourdes, a biomassa ela é gostosa, ela é saborosa, mas a cor da biomassa não me atrai. Então eu pensei assim, nossa, então a gente tem que fazer alguma coisa para mudar um pouco essa tonalidade. Então o que eu fiz aqui? Tipo de um requeijão, uma pastinha de inhame. Então aqui tem leite de coco e inhame só, tá? Ó. Então a gente vai fazer essa mistura para melhorar a tonalidade e para enriquecer também o prato, né? Ó, vou usar aqui uma porção. Mistura bem. Aí você vê que já tá numa tonalidade um beijinho mais claro, entendeu? Então aí já fica um creme mais clarinho, aí já muda a tonalidade. E também muda a textura também, ela fica um pouco mais cremosa, né? E mais nutritiva também. E aqui você vai temperar com o que você quiser. Então, ó, vamos colocar azeitona. Salsinha, cebolinha. Temperinho seco, um pouquinho de sal, depois você experimenta, é claro, né? Azeite. Então nós vamos criar aqui patê. Patê para você colocar numa salada, para você colocar numa torrada, para você colocar num pão. Para você fazer uma saladinha de legumes e usar como se fosse uma maionese. Aí a critério é seu, você cria. Tá? Vamos separar aqui, porque eu vou fazer o outro com peixe. Com atum, no caso. Tá? Vou decorar um pouquinho mais. Um azeitinho também. Pronto, esse aqui tá pronto, tá? Leva à geladeira. Ó, esse então agora a gente vai fazer com atum. Como se fosse um patê de atum. Esse atum, tá diferente, tá? Porque foi eu que o fiz. Eu comprei atum fresco. Coloquei na panela de pressão com vinagre, óleo e água. E ficou assim, como se fosse em conserva, tá? Aqui você vai desfiar, ó. Esse é atum puro mesmo, né? Às vezes você encontra nos mercados. É difícil, mas às vezes tem. Aqui você pode também colocar um frango desfiado, uma sardinha, se você quiser, e fica a teu critério, né? Ó lá.
você criou patês com biomassa. A base é biomassa de banana verde, riquíssimo em tudo que você possa imaginar. Se você tiver dúvida, pesquisa aí na internet. A grande gama de nutrientes que a biomassa tem, tá? E as diversas variedades que você pode, diversos pratos que você pode utilizar. Se você fizer um patê desse, colocar numa festa, colocar num almoço, ninguém vai falar que é biomassa, porque eu vendo o pessoal fala, nossa, mas isso é banana verde? Nossa, mas tem leite, isso? Não, não tem nada, é biomassa temperada. Mas como assim? Agora vocês já sabem como é. Detalhe final de novo. Um azeitinho. Pronto. Geladeira também é interessante, né? Depois que você fizer, leva a geladeira para concentrar mais. Pronto, pessoal. Então agora vamos fazer o suco, tá? Lembra da biomassa que a gente, né, fez no liquidificador? A gente não lavou. Aquela sobrinha que ficou, a gente vai utilizar também. Nós temos aqui no sítio agora a produção de caqui. Então coloquei 1 litro de água, 3 caquis, a sobrinha da biomassa e depois eu vou pôr um pouquinho de limão. Não vou nem coar, porque o caqui não precisa nem coar, tá? Ninguém nem vai perceber, pessoal, que tem a biomassa aí. Você pode colocá-la em qualquer suco. Vamos aromatizar com um pouquinho de limão. Você pode colocar a biomassa em qualquer suco, em qualquer prato, é o que eu já falei pra você. Ninguém vai perceber que tem. E vai agregar muito valor nutritivo ao alimento. Pronto. Agora a gente vai fazer uma casquinha, tipo de uma berinjela, mas é a casquinha da banana, ó. Aquela casquinha que saiu da biomassa, lembra? Ó, fileta ela, ó. Tá tudo filetadinho, tá vendo? Aí você põe numa assadeira, aqui a gente já colocou cenourinha ralada. Ó. Tá? Aqui. Aí você vai temperar. Então você põe cebola, azeitona, aí você põe os temperos que você quiser. Aí fica a teu critério. Azeitona, salsinha, passas, temperinho seco, eu gosto também, alho e salsinha, orégano, mas é critério seu, você põe aquilo que você quiser. Sal, pega 2 garfos pra mim. Se você quiser um pimentão aqui, você pode colocar. É que eu não me adapto muito com pimentão, mas se você gostar, maravilha, pode colocar, tá? Mexe. A forminha aqui acho que tinha que ser um pouquinho maior. Vamos ajeitar aqui melhor. Pronto. Temperou, né? Os temperos que você quiser, rega com azeite. E vai ao forno para secar toda essa umidade. Tá? Ó. Pronto, pessoal. Então agora nós vamos fazer então aquilo que eu falei lá para vocês, o xarope do
coração da banana. O coração da banana ele é riquíssimo em tanino. Tanino é uma substância que está nas frutas verdes. Por quê? Nas frutas verdes e nele também. É uma defesa da planta, para ela não ser atacada, tá? Pelos predadores antes do momento dela estar pronta mesmo, né? Então, ele é riquíssimo em tanino. Então, daqui a gente vai fazer um xarope, tá? Ele é muito amargo. Se você colocar na boca, você vai sentir o amargor dele. Mas a gente vai fazer um processo que vai ficar bom. Ele também pode ser utilizado refogado, só que aí ele tem que ter um trabalhinho maior, que tem que ser fermentado mais ou menos umas 3 ou 4 águas para que ele elimine de vez o amargor dele, tá? Aqui nós vamos então fazer o xarope. Então, ó, você corta como se você estivesse cortando um massinho de couve, ó. Pode fazer isso com todo ele, tá? Mas a gente aqui não vai nem utilizar tudo, ó. Aí você desfia ele aqui num pirex que vá ao forno, que possa ir ao forno, tá? Não usa alumínio, não. Usa um pirex, no caso esse aqui é um marinex. Que isso aqui depois de um certo tempo ele vai pro forno. Ó. Eu aconselho você a fazer isso num dia, numa noite. E ele vai ficar macerando, porque agora eu vou cobrir com açúcar, ó. Cobre ele com açúcar. Aqui eu tô usando o orgânico, tá? Ó, cobre ele com açúcar. Ele vai ficar macerando aí mais ou menos de umas 8 ou 10 horas. Por isso que eu tô falando, faça à noite. Aí ele vai passar a noite toda desidratando, na verdade, tá? Tampa bonitinho e deixa até o dia seguinte, ou então são 8 a 10 horas que ele tem que ficar aqui, tá? Então, fizemos o processo até aqui, né? Aí entrou aqui, depois de 8, 10 horas ele fica assim, ó, tá? Então ele tá completamente desidratado, ó. Não tá pronto ainda não. Daqui agora ele vai para o forno, por isso que eu falei pra vocês, tem que ser uma peça que vai ao forno, né? Essa aqui é o marinex. Ele vai pro forno mais ou menos 1 hora. Você dá uma experimentadinha nele. Se ele tiver muito amargo, você deixa mais um pouquinho. Ele vai ficar tipo de um mel, tá? Depois a gente vai mostrar o resultado dele pronto. Já ficou 1 hora no forno, né? Então agora a gente vai coar. Pra ficar só o melzinho mesmo, ó. Para tosse, até para bronquite é muito bom. 3 colheres de sopa por dia, manhã, tarde e noite. Aí você envasa, né, no vidro. E ele dura até 2 meses na geladeira. Bom, pessoal, então, ó, aqui tá a nossa mesa com todos os pratos que nós preparamos, que a gente ensinou, né? Tirando o arroz, todas as outras receitas que estão aqui, elas têm biomassa, tá? O bolo a gente põe biomassa quando a gente está preparando. Esse pão a gente põe um pouquinho de biomassa. Eu fiz umas torradinhas para quem quiser comer com os patezinhos. Aqui tem biomassa com cambuci, a fruta, que também você pode usar a fruta. E aqui tem biomassa com abóbora também que você pode utilizar. E as outras que a gente fez, a casquinha da banana. Aqui as 2 biomassas, uma com atum e a outra sem.
Aqui eu fiz um tipo de um cuscuz molinho, uma farofinha molinha, que a gente pôs maxixe. Pusemos também a banana cozida, né? Banana daquele tipo que a gente fez a biomassa, você cozinha ela por uns 10 minutos. E aí dá pra você usar também como se fosse uma batata, tá? E aqui o nosso purê também da biomassa, tá? Meio a meio, né, para os veganos e para quem não é vegano. E o nosso suco que também contém biomassa. Essas foram algumas dicas que a gente deu para vocês e que vocês coloquem em prática, porque não adianta nada a gente ficar aqui um tempão explicando, falando dos nutrientes se você não colocar em prática. Você tem que pôr, tá? Um abraço a todos.